O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Chegar mais pessoas, é necessário encaminhá-las para o coro, ao menos que sejam pessoas de idade avançada, né? Mas geralmente os de idade avançada são os que chegam primeiro na igreja, porque sabem a importância de se prepararem bem espiritualmente para a missa, né? E nós mais jovens precisamos aprender dos mais idosos. Caríssimos irmãos, os Estados Unidos têm uma tradição muito forte, que é o chamado Dia de Ação de Graças, sempre celebrado na última quinta-feira do mês de novembro. É um feriado nacional, como se fosse um Natal para eles. Para nós cristãos, pelo calendário da igreja, o dia de ação de graças para nós é hoje, o último dia do ano. Ação de graças é muito mais do que agradecer a Deus pelas graças e pelas bênçãos que Ele nos concede. Ação de graças é sobretudo bendizer a Deus pela sua fidelidade, mesmo em meio às nossas infidelidades. Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis a Ele. Sabemos que esse ano não foi nada fácil para nenhum de nós, e não está sendo nada fácil, porque Ele ainda não terminou. Já ouvi pessoas dizendo que 2020 foi o ano do coronavírus.
Outros dizendo que 2020 foi o pior ano de suas vidas. Outros falando que foi um ano de chorar pela perda de muitos entes queridos. Mas mesmo em meio a tantas provações e lágrimas, nós cristãos temos que ter um olhar diferente, realista, mas ao mesmo tempo um olhar de fé. 2020 não foi o ano do coronavírus, porque se a gente proclamar isso, estamos dizendo que o mal é que venceu. 2020 foi o ano da graça de Deus, foi o ano da fidelidade de Deus, e é assim cada ano que Deus nos concede a graça de vencer. E se nós estamos vencendo este ano, é porque 2020 não foi o ano do coronavírus. 2020 foi o ano da graça de Deus, que está vencendo todo o mal, está nos ajudando também a participar da vitória de Cristo, aquele que já venceu por nós na cruz. Proclamar a fidelidade de Deus, render graças a Deus, somente quando tudo vai bem, quando tudo está correndo bem em nossa vida, isso não seria nem justo para com Deus, e nem seria fé. Uma fé que só reconhece a fidelidade de Deus quando tudo está indo a mil maravilhas em nossa vida, não seria uma fé completa. A fé verdadeira nos faz reconhecer a fidelidade de Deus, a sua bondade, mesmo quando a barca da nossa vida parece estar afundando no meio das tempestades mais violentas deste mundo. Você não está vencendo este ano? Está ou não está? Sim, claro que estamos. Você não chegou até aqui? Não chegamos? Quer prova maior do que essa, da fidelidade de Deus em sua vida, da fidelidade de Deus em nossa história? E aqueles que não chegaram até aqui, como hoje estamos celebrando o 7º dia de nosso irmão Isaías, temos que ter também esse ato de fé. Deus tem os seus desígnios, que está para além dos nossos desígnios. Deus tem os seus projetos, que muitas vezes está tão distante dos nossos projetos, como o céu está acima da terra. Então, diante dos desígnios misteriosos de Deus, nos basta o ato da fé e da confiança nele. Caríssimos irmãos, se não fosse a fidelidade de Deus, se não fosse a sua bondade para conosco, não conseguiríamos chegar até aqui. Por isso que hoje é sim, por excelência, um dia de ação de graças para nós. Deus foi fiel, Ele caminhou ao nosso lado, Ele nos sustentou com a sua graça, ao longo de todo este ano que está findando. Temos muito mais motivos de rendermos graças a Deus do que de lamentar aquilo que não deu certo. Agora, algo muito importante, que não tem nada a ver com o castigo de Deus, o que eu vou falar, hein? Se faltou mais paz no mundo nesse 2020, se faltou mais alegria, se faltou mais vida, é porque essa humanidade pecadora continua rejeitando cada vez mais a Deus e seus mandamentos. Não é castigo de Deus, mas é porque todas as vezes que o ser humano usar de forma errada a sua liberdade contra Deus e contra a sua própria dignidade, vai sofrer as consequências de uma liberdade mal usada.
O pecado deixa consequências. E como o pecado nunca é algo só individual, ele é também coletivo, acaba afetando o curso de toda a história. Nós sofremos com os pecados dos outros, e os outros sofrem com nossos pecados. Se faltou mais paz, se faltou mais alegria, se faltou mais vida neste ano de 2020, é porque essa humanidade continua pisando nos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é caminho de felicidade, de verdadeira paz para nós. Olha como começou e terminou esse ano de 2020. Já está mais do que comprovado, mas as grandes emissoras de televisão, vendidas aos poderosos, jamais vão dizer isso para vocês. O ano começa com um vírus fabricado para se criar um caos no mundo, a fim de abrir uma brecha na história para finalidades econômicas, para um controle social de certas nações e líderes deste mundo. O mundo começa assim, com um vírus fabricado para espalhar o caos, e termina como? Com o nosso país vizinho legalizando o aborto e tendo centenas e centenas e centenas de mulheres nas ruas do chamado movimento feminista, fazendo festa, comemorando, porque foi aprovada uma lei que permite assassinar os bebês no ventre de suas mães até a 14ª semana de gestação. Vocês já viram uma foto de um bebê com 3 meses e meio na barriga de uma mãe? É uma criança formada, é um ser humano formado, com o coração batendo, com as suas mãozinhas se movimentando, com o seu cérebro funcionando, talvez tentando sorrir, ou tentando se proteger daqueles que querem assassiná-los. Como é que o nosso Pai do céu, como é que a nossa Mãe do céu se sentem com tudo isso? É aquilo que Dostoiévski disse, né? Esse grande escritor russo: quando não se crer em Deus, tudo se torna permitido. É isso. Quando o ser humano tira Deus da sua vida, o ser humano se torna uma máquina mortífera, capaz de realizar os atos mais cruéis na história da humanidade. Quando se tira Deus da história, tudo se torna permitido. Como é que pode uma nação fazer festa como se estivesse comemorando um final de Copa do Mundo, fazendo festa com dança eletrônica, com foguetes, com passeatas, com aplausos, fazendo festa porque uma lei que permite matar vidas inocentes foi aprovada? Caríssimos irmãos, aquilo que São João falou na primeira leitura da sua própria carta está se tornando uma realidade cada vez mais próxima de atingir a sua concretude. Olha o que São João nos disse: filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram e ainda vão aparecer, e por isso sabemos que chegou a última hora. São João aqui já está falando do fim dos tempos, hein? Nunca a humanidade chegou
a um tamanho grau de maldade, de perversidade, de ódio contra Deus, de ódio contra os seus mandamentos, de ódio contra uns aos outros, como nos tempos de agora. Os anticristos estão cada vez mais aí, ousados, eles nem se escondem mais, e os seus ataques é principalmente para destruir a família, segundo o projeto de Deus, para destruir a vida do ser humano, desde o ventre materno, e para destruir a fé católica. Eu nem falo a fé protestante, porque essa não incomoda os poderosos, porque é uma fé que já negocia o evangelho com muitos antes-valores deste mundo. O que o anticristo quer destruir, e ele está investindo cada vez mais para isso, é para destruir a família segundo o projeto de Deus. O que é a família segundo o projeto de Deus? Um homem que se casa com uma mulher, e a partir deste casamento geram ou adotam os filhos, para formar a família humana. Isso é a família segundo o plano de Deus. O anticristo quer destruir esse tipo de família, quer destruir a vida desde o ventre materno, como nós estamos vendo aí, e o Brasil vai enfrentar essa luta também, hein? Vamos ver como que nós cristãos vamos reagir. Nosso presidente disse: enquanto ele for líder dessa nação, o aborto não vai ser aprovado nesse país. Pode ter todos os defeitos na sua forma de governar, mas um país que tem um líder conservador dos valores, é uma bênção muito grande, tá? Saibamos enxergar isso. Um país que tem líderes que são conservadores dos verdadeiros valores da vida, os valores da fé cristã, é um país que pode agradecer a Deus. Porque se fosse nos tempos de agora, os que estavam nos governando há uns anos atrás, o aborto já seria aprovado há muito tempo. Porque o aborto é o sacrifício secreto dos socialistas. Está na pauta deles sacrificar a vida dos inocentes. Os anticristos estão cada vez mais ousados, e sem dúvida, hein, estamos já vivendo a última hora, o fim dos tempos, que São João já dizia lá no começo do cristianismo. A última hora já chegou. Por que os anticristos estão investindo com todo furor? Porque eles sabem que já se aproxima o grande dia do juízo, a volta gloriosa de Jesus. No evangelho de hoje, o prólogo de São João, no seu capítulo 1, o mesmo evangelho que escutamos no dia do Natal, São João apresenta aquela criança nascida em Belém como o verbo eterno do Pai, que já existia no seio do Pai desde toda a eternidade. Este verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e se tornou a palavra de salvação que o Pai pronunciou para este mundo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É um mistério tão grande que a igreja até diz que sempre que ouvimos essa frase, devemos nos curvar. Deus entrou na nossa história, naquela criança nascida no estábulo. E não tenhamos dúvida, hein? Apesar que o mal parece fazer mais barulho, mas essa criança, que agora é o próprio Cristo, está trabalhando continuamente para a salvação deste mundo. Não pensemos que este mundo está entregue ao mal,
porque não está não. O Pai confiou tudo nas mãos do seu Filho amado. Confiou o mundo, a humanidade, a história, a criação. Tudo foi colocado nas mãos do Cristo. E o Cristo ressuscitado está pouco a pouco trabalhando para a salvação deste mundo. O Cristo ressuscitado está gradualmente passando essa história a limpo. Sabe uma carta bonita que você quer escrever para alguém? Hoje só os mais antigos, né, que vão lembrar deste tempo. Hoje é tudo via internet. Quase não se tem mais o gesto de escrever cartas para as pessoas. Eu peguei esse tempo, apesar de ser jovem, né? Mas o que acontecia? A primeira carta que você escrevia saía um rascunho cheio de rasuras, né? Cheio de rabiscos, e você não podia mandar aquilo para o destinatário. O que você fazia? Passava o rascunho a limpo, corrigia as palavras que ficaram erradas, as rasuras, acertava as expressões que você queria colocar de forma melhor, o vocabulário, passava a carta a limpo. É isso que Jesus está fazendo a cada dia, hein? Essa humanidade que foi criada como uma carta bonita. Antes do pecado entrar no mundo, o ser humano era bonito, o ser humano era cheio de virtudes, o ser humano via Deus face a face, o ser humano escutava Deus passeando no jardim da criação, o ser humano era um com Deus, era uma carta bonita. Aí entra o pecado na história. Essa carta foi ficando cada vez mais rabiscada, foi ficando cada vez mais um rascunho ilegível. Mas aqueles que entregam a sua vida a Cristo, Cristo está passando a limpo a história da humanidade, e um dia Ele vai entregar tudo que Deus criou, e aqueles que seguiram a Cristo neste mundo, Ele vai entregar tudo nas mãos do Pai, como uma carta passada a limpo, para que participemos da glória dos céus, da plenitude do reino de Deus. Cristo está silenciosamente fecundando cada vez mais o seu reino entre nós. E é essa esperança que deve estar no nosso coração, hein? Para este 2021. Porque eu queria falar algo diferente para vocês, que 2021 vai ser bem mais fácil que 2020. Não vai não. Que isso, padre? Não vem me desanimar não, padre. Não se trata de pessimismo não. A igreja diz que o cristão deve saber ler os sinais da história, ler o que está acontecendo, e é pelo olhar da fé que a gente percebe tanto a ação de Deus em nossa vida e na vida do mundo, e é pelo olhar da fé que a gente enxerga também a astúcia do mal, que age e age cada vez com mais furor para destruir a humanidade. 2021 vai ser muito mais difícil que 2020, talvez com outros desafios, não com essa pandemia. Talvez você não vai precisar de ficar usando máscaras mais daqui a alguns meses, mas o que aconteceu em 2020 foi arquitetado, meus irmãos, planejado há anos e anos. O presidente do FEM, sabe o que é o FEM? Fórum Econômico Mundial. O grande empresário satanista Klaus Schwab, que já havia fundado esse Fórum Econômico Mundial em 1971, já tinha nascido, né? 71, mas que só se tornou oficial mesmo para todo mundo como Fórum Mundial
em 87. E até hoje esse homem está à frente. Sabe o que ele disse há um mês atrás? Num discurso que saiu gravado em vídeo, mas certas emissoras de televisão nunca vai mostrar isso para vocês, porque essas emissoras estão a serviço desses poderosos. Schwab disse: olha, a pandemia deu certo, saiu como nós esperávamos, mas ela foi apenas o teste. Em 2021, tudo está pronto para o grande reset. Quem entende de informática sabe o que é o reset, né? É quando você precisa de desligar o computador de uma forma repentina e ligar de novo, para um recomeço. O grande reset que esse Fórum Econômico Mundial está para começar a realizar em 2021 é para conseguir um grande controle na economia do mundo por parte de alguns poderosos, é para conseguir o controle social da humanidade. Por isso que a pandemia deu certo. Olha aí, todo mundo de máscara, todo mundo seguindo tudo à risca que a Organização Mundial da Saúde nos pede, todo mundo com medo desse vírus, muitos até deixando de viver, muitos deixaram até de rezar, deixaram até de vir nas igrejas, de buscar a Deus. É claro, essa situação exige sim certos cuidados, mas esse grupo percebeu como que a humanidade está prontinha para um controle mundial. Prontinha nós estamos para fazer tudo o que vai ser começado a se realizar em 2021, a fim de que, pela economia, essa humanidade vai passar por um controle que talvez a gente nunca mais vai ter a liberdade que nós um dia tivemos. Agora, mesmo em meio a essas notícias que é apenas para o despertar da nossa fé, mas isso não deve gerar desespero em nossos corações. Se informem mais, por favor. Parem de assistir TV Globo, parem de assistir esses canais. A Bandeirante é da China, sabiam disso? Foi comprada pelos chineses. A Record do Edir Macedo. Quem é que vai confiar numa emissora que tem Edir Macedo à frente? A SBT é a mais neutra que tem, mas é a mais fraquinha também. Pare de assistir essas televisões. Comece a consultar os meios conservadores de notícias da internet, onde vão nos informar do que está acontecendo no mundo. E outra coisa, em vez do desespero, devemos renovar nossa confiança em Deus, porque aquela promessa que Jesus fez para os seus discípulos continua valendo para este 2021, como valeu para 2020. No mundo tereis muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você crê nessa promessa de Jesus ou não? Diga para você mesmo no começo deste novo ano, né? Hoje, 1 minuto antes de meia-noite, diga: eu creio que eu vou ter muitas aflições neste novo ano, mas eu creio ainda mais que o Senhor venceu, e nele eu também vencerei este mundo. E eu creio ainda mais que Ele estará comigo cada dia de 2021. Ele estará comigo e eu estarei com Ele. Eu estarei com a igreja de Cristo. Eu estarei firme na minha fé. E assim a gente vai entrar 2021 com essa certeza, né? De que essa criança nascida em Belém agora é o Cristo ressuscitado, é o Cristo vitorioso sobre todo o mal,
E se nós estivermos unidos a Ele, venceremos este mundo, venceremos todo o mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.